Bem, amigos do Elas, por Elas e Delas, sejam muito bem-vindos. E agora nós vamos entrar num assunto. Primeiro eu vou me apresentar e dizer de onde eu conheço as minhas convidadas. Eu vim até na roupa que eu conheci elas. Na época tinha uma manga, eu ranquei porque estava me sufocando. Mas, um determinado dia, eu fui convidada para dar uma palestra para um grupo de mulheres. E ninguém me falou do que era, uma loucura. Quem me conhece sabe. Cheguei esbaforida, porque eu tinha uma outra reunião depois, cheguei para dar a palestra. Que eu chego, era um grupo de quantas meninas, mais ou menos? Umas 20? Aquele dia acho que tinha umas 30, viu? Umas 30 mulheres, todas que estavam passando ou passaram por um diagnóstico de câncer. Aquilo foi um murro na minha cara, porque eu vinha numa rotina tão louca, de época de eleição, e a hora que eu me vejo com aquele grupo, eu falo, caraca, o que eu tô fazendo aqui para falar o quê para essas mulheres que já viveram de tudo, né? Conheceram alegrias, tristezas, e aquilo, devo admitir para vocês que foi uma das minhas palestras mais emocionantes. E essas duas queridas me abraçaram de cara. Nessa criatura aqui, eu divido com ela minha paixão platônica pelo Henrique, do Henrique Juliano. Não, parou. Vamos parar o podcast, nós vamos arrumar uma encrenca agora. Era só eu e você incluiu ela? Eu incluí ela. Eu mando tudo e ela manda tudo pra mim. A gente tinha até um combinado que se eu ganhasse a eleição, eu traria ele pra cantar pra nós. Mas não foi dessa vez que nós ganhamos a eleição. Então, amiga, a gente vai ter que continuar pagando milão pra ver aquele homem. E aquela outra, na minha época de campanha, pensa numa pessoa que garrou, e ela falava assim, ela era de um grupo de um determinado candidato, e ela me ligava e ela falava, traga material porque eu vou fazer campanha. E essa campanha era genuína, porque das pautas em que eu defendia, a principal delas era saúde. Então, quando a gente se depara com mulheres que vivem, que falávamos isso no outro episódio, que vivem o SUS e que depende de políticas públicas, era nessa saúde que nós construíamos a nossa campanha. Então eu quero agradecer a participação de Liliane e Dona Juliana. Quero que você se apresente, por favor. Bom, eu sou a Liliane, a Lili, mãe, como todo mundo conhece. Mãe do pequeno Davi, de 8 anos. Casada e tenho 39 anos, apesar desse rostinho de 18. E a cara de pau dela. Juliana? Eu sou a Juliana, tenho 43 anos, sou mãe, avó e esposa há 30 anos. Pensa. E a minha querida Gláucia, que mais uma vez eu divido essa bancada com ela. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda e eu acho que hoje... É uma honra, é um privilégio hoje, Lu, estar aqui com você, com essas duas maravilhosas. E eu confesso que hoje é uma lição de vida para todos nós. Eu quero dar o crédito desse episódio para você. Foi você que despertou isso. Chama, a gente precisa falar. A gente precisa cuidar dessas mulheres. E aí, de cara, eu pensei nas duas. Mas o mérito desse episódio é seu. Minha amiga Vanessa, bora, turminha. Hoje eu tô de castigo. Tá. Pera, deixa eu colocar meu GC. Tá de onça. Hoje eu tô de castigo, tô aqui no banquinho do pensamento. Porque nós vai ter que arrumar uma mesa maior. Eu falei que eu precisava de uma mesa maior. Não é? Aqui no cantinho de pensamento. Turma da DLG, a gente precisa de uma turma maior. Hashtag fica a dica. Bom, o que nós vamos falar hoje? De como redescobrir essas mulheres depois de um baque que a vida reserva, né? A gente ainda não sabe os propósitos de Deus, mas devo admitir que esse talvez seja um dos maiores sacodes que ele possa dar. Nós vamos falar do diagnóstico de câncer. Como essas mulheres, né, com toda a Lili tem essa coisa exuberante, né? Sempre um batomzão vermelho, ela tá sempre... E como resgatar isso? O que passou durante esse tratamento? São pessoas casadas, são duas mulheres casadas. E esse relacionamento?
Então, a Gláucia disse muito isso. A gente precisa falar de como essas mulheres são tratadas. A Ju me emocionou essa semana trabalhando, semana passada, né, Ju? Ela mandou uma mensagem, ela falou assim, doutora, eu lembrei da senhora hoje, porque nessa tal da palestra, eu digo que meu casamento terminou por conta de uma calça branca. Eu ganhei uma calça de aniversário da minha irmã, cheguei, coloquei na cama e fui tomar meu banho, porque eu tinha faculdade depois, e meu ex-marido entrou no quarto e disse assim, você não acha que você entra dentro dessa calça não, né? Eu entrei nela a vácuo, mas eu entrei. E meu casamento acabou naquele dia. E aí, a hora que a Ju me traz isso semana passada, eu falei, cacete, o que tá acontecendo? Em que momento essa calça branca tá sendo usada? Então, nós vamos falar disso hoje. Eu quero que essas meninas digam as suas dificuldades, todos os desafios, o que elas encontraram. A Gláucia tá aqui para ajudar, porque talvez elas não conheçam. Essa daqui é mais... Aquela lá também é, mas essa daqui... Mas, tá me difamando, senhora. Não, tô fazendo propaganda, é diferente. A Gláucia tá para ajudar, né? Existem prótese, existe um monte de coisa que a Gláucia tem acesso e a gente precisa passar isso para essas mulheres. Sim. Então, o nosso papel aqui hoje é de esclarecimento e eu quero que vocês usem essa rede para atingir o máximo de mulheres que a gente possa. Vamos lá. Quando você descobriu o seu diagnóstico? Eu descobri meu diagnóstico aos 37 anos e foi meio que no susto, porque eu sou confeiteira e eu lembro que em 2023, na Páscoa, eu tinha trabalhado muito. Eu trabalhei para 3, 4 pessoas, porque eu tinha dado uma entrevista para a TV Tem a respeito de um ovo de Páscoa diferente e trabalhei muito, porque eu fiz um ovo de Páscoa de coxinha. E aí esse ovo de Páscoa de coxinha ficou famoso e eu tive muita encomenda. Então eu trabalhei pra cacete. O que aconteceu? A minha mama inflamou por conta do meu esforço repetitivo de sova-massa, enfim. E aí eu senti aquela dor, aquele incômodo, falei, alguma coisa não tá certa. Eu me lembro que eu não vi a hora de terminar o domingo de Páscoa para eu entregar a última encomenda. Porque eu precisava tirar a roupa, porque a roupa estava me incomodando de tanto que doía. Procurei a unidade de saúde na segunda-feira e fui pessimamente atendida. Porque eu pedi ver se seria possível um encaixe e ela falou assim, não, porque você já tem consulta marcada para a semana que vem. Falei, mas eu tô com dor e eu estou com medo. Ai, peraí um pouquinho, vou ali conversar com a doutora. Fui lá, conversou com uma doutora. A doutora falou assim, fala pra ela vir aqui. Me atendeu de porta aberta. Não me examinou, ela fez assim em mim e me deu um pedido de ultrassom. Falei, eu preciso de um pedido de mamografia. Não, porque você não tem 40. Cara, por que você que trabalhou na saúde pública, por que tem que ter 40 anos para se conseguir uma guia de encaminhamento para uma mamografia? Enfim, fui embora, voltei no outro dia, consegui antecipar minha consulta com a minha ginecologista de fato. E aí ela ainda falou assim, olha, eu vou te tranquilizar, câncer não dói. Câncer não dói. Falei, amém, né? Tomara que não seja mesmo, só estresse, dor muscular, canseira, enfim. Pedi para ela o pedido de mamografia, ela falou a mesma coisa, que não poderia, a menos que eu tivesse casos na minha família. Falei, olha, eu não tenho um caso concreto de câncer de mama na minha família, mas eu perdi meu pai tem 1 ano e meio com câncer de intestino. Há menos de 1 ano, meu irmão foi operado com câncer de próstata. E a minha irmã, ela faz acompanhamento, que de tempos em tempos aparecem nódulos na mama dela. A médica falou assim, eu vou ter que então colocar aqui que... Posso falar isso? Pode. Que tem casos, então, na tua família, da tua irmã, para eu conseguir emitir o pedido de mamografia. É um absurdo. Aí emitiu o pedido de mamografia. Quantos tempo Fila depois? de espera. Uhum. Paguei para fazer. Tá, mas o pedido foi pra quando? Só pra... Não, ela me passou o pedido. Eles não marcam. Eles enfiam a guia dentro da gaveta, não marca e perde o pedido. Aí você vai passar na regulação pra agendar. Sim. Aí a regulação fala assim, aguarda porque... Sim. Espera. Beleza. Fui embora, agendei numa particular, paguei pra fazer os exames, fiz os exames, voltei lá, tipo, 3 dias depois, até
quando a moça fez a minha mamografia, ela falou, olha, tem uma alteração, vou deixar as tuas imagens separadas. Para quando você for fazer a ultrassom, a médica já vai ver. Eu falei, deu ruim. Quando ela falou que deu alteração, eu falei, deu ruim. Aí passei com a médica, ela já me liberou o resultado da mamografia com 2 dias, no dia seguinte. Já levei lá. Eu me lembro bem que foi 28 de abril. Eu levei o resultado. 1º de maio era feriado. Era na terça-feira. Na segunda-feira. Na terça eu estava dentro do CAESM, passando com a mastologista. Na quarta eu estava fazendo biópsia. Porque eu já estava com o resultado na mão. Fiz a biópsia, ela já me encaminhou para Santa Casa, já comecei todo o tratamento, todos os exames, né? Os preliminares que tem que ter. E aí eu já estava careca quando a regulação me ligou em setembro para marcar a minha mamografia. E quando você faz quais são os primeiros exames? Quando você fala que você está fazendo essa bateria de exame inicial, o que você fez? O primeiro exame foi a biópsia. Tá. Quando eu cheguei na... Que é pulsão? É, aquela uma que fica aquele negócio lá e tira um pedacinho. E aí, quando eu cheguei na consulta com a doutora Juliana, eu lembro que ela falou assim, olha, realmente estamos lidando com um carcinoma. A hora que ela falou que estávamos lidando com um câncer, o meu primeiro desespero ali, no primeiro momento, foi meu cabelo, eu vou perder meu cabelo. Porque sabe aquele cuidado com o cabelo, apaixonada pelo cabelo? Eu não pensava que eu ia ficar despeitada, como eu estou. Eu não pensava que eu ia ter que passar pela quimioterapia, que eu ia ter que passar por tudo que eu passei. Eu não fazia ideia da dificuldade que seria. Eu só pensava no meu cabelo. Aí me encaminhou para Santa Casa. Eu me lembro que o doutor fez até um desenho de como seria... ele faz tipo um mapa, mostrando quais são os passos para definir o tipo de tratamento que eu vou ter. Aí os exames, primeiramente, é um hemograma completo. Aí eles fazem tomografia. Eles fazem exame de imagem até da tua alma. Cintilografia óssea, tomografia, ressonância, tudo quanto é tipo de exame que te enfia naquele tubo é feito. Eles te viram de cabeça para baixo. Te viram do avesso, literalmente. Porque o câncer de mama, ele começa na mama, mas ele pode atingir outros órgãos também. Ele começou na mama, ele pode atingir o pulmão, o fígado e os ossos. E a senhora, dona Juliana, como descobriu? Num dia comum, num domingo, depois de tomar açaí com os meus filhos, eu fui empregada doméstica durante a minha vida inteira. Acho que desde quando eu me entendo por gente, eu fui empregada doméstica, né? Aí meu marido um dia teve um surto que ia ter um comércio, a gente montamos, ficamos 5 anos trabalhando e a gente encerrou, paramos. E eu não sei se o estresse, minha pressão começou a subir demais. Eu ia na farmácia de um amigo nosso lá no bairro e sempre media minha pressão, dava alterada. Aí ele falava, você precisa acompanhar, tem alguma coisa errada. Eu falava, é estresse, é estresse. Aí num domingo, tomei açaí com os meus filhos, a minha nuca latejava. Aí passei lá, ele mediu minha pressão tava 22/14. Ele falou assim, você tá enxergando alguma coisa? Eu falei, tô. Ele falou pra mim assim, você não tá bem. Eu falei, não, mas como assim? Eu falei, me dá um remédio pra dor de cabeça que eu tomo e vou embora pra casa. Ele falou, não, vou ligar pro seu marido agora. Aí ele ligou pra ele e falou assim, ela precisa ir pro UPA. E não é brincadeira. Aí eu falei assim, sério, você tá falando que eu vou ter que ir pro UPA mesmo? Ele falou assim, vai. Às vezes pode não ser nada, mas às vezes pode ser alguma coisinha, é bom você ver. Aí eu fui relutando, até em casa eu falei, eu não vou. Aí cheguei em casa, meu marido falou assim, você vai pro UPA? Vamos sim. Ele falou que não é brincadeira, então, né, a gente já tá passando por tantos problemas, deixar mais um acumular, né, não vai resolver. Aí cheguei no UPA lá no Jaguaré, já me atendeu, e foi rápido, pra mim não demorou, graças a Deus. A médica lá me deu várias medicações pra baixar minha pressão não baixava. Aí ela não sabia se é por conta que eu já tava nervosa, porque eu tava ali, ou se era realmente de estresse que eu vinha passando. Aí ela falou assim, faz o seguinte, faz um exame de raio-x no pulmão dela.
Vamos ver se às vezes tem uma pneumonia escondida, alguma coisinha aí, né? Eu falei, mas nem tossindo eu tô, meu Deus, né? Você não tá cansado? Eu falei, não, também não, né? Mas faz o exame lá de raio-x. E como eu já tava acostumada a ir lá no UPA, sempre que eu preciso de ajuda, eu vou lá. Aí você acaba pegando amizade com o enfermeiro, com não sei quem, você brinca com as pessoas, né, com o guarda. O menino que bateu o raio-x, ele mudou a feição. Aí eu falei, deu ruim. Aí ele falou assim, já volto. Aí ele foi, voltou, falou pra mim assim, a doutora pediu pra você falar com ela. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Aí cheguei lá, ela falou assim pra mim, você tá sentindo cansaço, falta de ar? Eu falei, não. Eu falei, doutora, aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, não. Eu não posso te falar assim, te dar um diagnóstico, eu não tenho certeza. Amanhã você pode ir no postinho de saúde do Lealdade. Eu falei, posso? Ela falou assim, ó, uma amiga minha, ela vai te esperar, eu vou te dar um encaminhamento, você vai falar com ela. Eu falei, tá bom. Ela vai te ajudar. Aí eu já fui embora, eu falei pro meu marido, eu falei, ó, tem alguma coisa errada. E é com o meu pulmão. Ele falou assim, é nada, isso é estresse, não vai ser nada. Eu falei, tá bom. Na segunda-feira fui no Lealdade, ela olhou o exame e falou pra mim assim, você realmente não sente nada? Dor, nada? Eu falei, não. E realmente eu nunca senti dor, até hoje eu nunca senti dor. Se eu falar, eu sinto dor no meu quadril, mas ainda falei pra ela, desgaste das medicações, né? Aí essa médica falou assim pra mim, que apareceu um negocinho no seu exame, eu falo que Deus coloca as pessoas certas no caminho da gente. Porque a amiga do UPA do Jaguaré me mandou pra Lealdade, que é a amiga dela. Ela falou pra mim assim, eu tenho uma amiga que trabalha no centro de especialidade do Plaza, e eu vou te mandar pra ela que ela que entende de pulmão, pra ela ter certeza, pra ela te dar um diagnóstico. Só que, tipo assim, eu falei assim, realmente tem algo errado então, porque se a amiga tá me mandando pra amiga, não tá certo, ela não tá sabendo, ou ela realmente não quer me falar, né? E eu tenho muito assim, eu tenho uma espiritualidade muito forte. E eu, quando eu quero as coisas, eu converso comigo, eu, sabe, me concentro e às vezes eu obtenho a resposta. E eu obtive a minha resposta antes de chegar lá na quarta-feira, que eu ia passar. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, ó, eu acho que é câncer de pulmão. Como assim? Eu falei assim, eu já ouvi, e eu ouvi claramente que eu tinha que estar preparada, que eu ia enfrentar uma situação que não seria fácil, mas eu não estaria sozinha. Eu estaria com a minha avó de mão dadas comigo. Aí eu falei assim, então tá bom, seja o que for, se for o que eu penso mesmo, que é o câncer mesmo, eu vou. Cheguei lá na frente da médica no centro de especialidade, ela olhou meus exames e falou assim, você sabe o que você tem já? Eu falei, um câncer de pulmão? Ela falou assim, quem te falou? Eu falei, eu já sabia. Ela falou assim, e não é um câncer qualquer. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, ó, o que eu vejo aqui é um adenocarcinoma. Só que você não tem histórico de fumante, então não é a base do cigarro. Então esse câncer pode ser de origem de outro lugar. Aí eu peguei e falei assim, outro lugar onde? Ela falou assim, ó, geralmente vem de mama ou de tireoide. Então você já pode estar com um câncer de tireoide ou de mama. Nossa, obrigada, doutora. Aí eu falei assim, não, e ela super suave, né? E até ali naquele momento, eu tava suave, tranquila. Aí essa doutora falou assim pra mim, só tem uma pessoa aqui em Rio Preto que pode te ajudar. É uma médica que atende na Santa Casa. E ela é a top de pulmão. Então você não vai precisar pagar pra passar com um médico bom. Ela é minha amiga, fez faculdade comigo. Meu Deus. Eu falei, amiga de novo, gente. Amiga de novo. Eu falei, gente, essa Amanda. amiga tá me ajudando, né? Não, doutora Thaís. Aí ela falou assim, só que não tem vaga. Você vai ficar sentadinha aí? Eu falei, eu fico a tarde inteira, o dia inteiro, eu durmo até aqui se precisar. Ela falou assim, mas você só vai sair daqui a hora que eu conseguir falar com ela e te agendar com ela amanhã. Você tem que estar lá amanhã. Eu falei, tá bom. Eu fiquei acho que 1 hora lá sentada. Fiquei. Aí fui. No outro dia fui com a doutora Thaís. Foi aí que a minha ficha caiu. Porque ela falou pra mim assim, ó, o que eu vejo, eu só preciso ter certeza, porque o que eu vejo aqui é um adenocarcinoma, só que ele tem uma mutação. Ele não é comum. Eu falei, isso eu já ouvi lá, né? Ela falou assim, então, só que não é brinquedo. Meu Deus. Aí, naquela hora, minha ficha caiu. Eu falei, pronto, vou morrer. Eu já queria, sabe, tipo assim, já queria encaminhar meu marido, casar ele com alguém, queria, sei lá, eu já queria fazer um atestado, sei lá, ó, gente, ó, eu quero ser enterrada assim, eu quero que me veste desse jeito, não me põe, sabe, dessas coisas, né? Surtei. Pois eu sou louca. Aí a doutora deu uma puxada em mim lá, falou, calma, eu não falei que você vai morrer,
Então segura aí que nós precisa saber que grau que tá e como que a gente vai ter que reagir contra ele. Você tá preparada? Eu falei, não. Óbvio. Eu falei, não, tô só preparada. Quem tá pro óbvio preparado, agora, né? gente? Aí Quem ela tá falou assim pra preparado? mim, então segura aqui minha mão, que nós vamos juntas. E você não tá sozinha. Meu Deus. Aí eu peguei e falei pra ela assim, eu falei, eu escutei que eu não tava sozinha, realmente eu não tô, né? Aí fui, fiz a biópsia, demorou 40 dias pra chegar o resultado. Aí realmente deu, não tinha em outro órgão nenhum. Ele nasceu lá e ele não foi pra lugar nenhum. Aí ela falou assim, ele realmente tem a mutação em ALK, ele é raríssimo. Aí eu falei, em vez de eu ganhar na Mega Sena, eu ganho um tumor raro, né? Aí ela falou assim, acontece em 2% da população feminina que não fuma dos 35 aos 40 anos. Eu falei, que legal, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu tô com câncer. O que eu vou fazer da minha vida? E aí, Glaucio? Tô pensando que a gente tem que contar com a sorte, com o Não Sistema Único de Saúde, Não é? né? Tem, contar com a bem sorte. isso. Com a sorte. Eu, graças a Deus, dei sorte esse tempo todo. Uma hora você consegue, outra hora não. Complicado. É isso. É. E graças a Deus ainda existem profissionais que eu vejo, Sim. eu vi isso na Mariana, essa coisa do profissional que quer resolver, né? Porque E são diferente mulheres. daquele que não fechou nem a porta para atender, graças Que a era uma Deus. mulher, inclusive. acredito. Antes não tivesse atendido, porque pelo menos você ia embora com a sensação de que não fui atendida. Graças a Deus que ainda existem pessoas assim, mas que triste a gente precisar contar com esse tipo de sorte, né? Porque tem muitas que não têm essa Imagina, sorte. Que Imagina. às vezes não consegue chegar nem na biópsia. Que no caso a gente já conheceu várias que a gente já perdeu ao longo do caminho aí. Que vai, tipo assim, não dá tempo nem de sair o resultado da biópsia. Não teve essa sorte Meu de Deus. poder ter a oportunidade, pelo menos, de saber o que tinha. Qual tipo que era, em que estágio tava, que ainda tem tudo isso, né? E aí, falar pra família, como foi isso? Assim, foi desesperador, principalmente pro Davi. Que o Davi tava ali com 6 para 7 anos. E o Davi, ele tava numa fase que ele estava me pedindo um irmão. E aí ele falou assim que queria um irmão. E aí naquela situação de que ele queria tanto um irmão e que ele orava pedindo um irmão todo santo dia, eu parei de tomar um anticoncepcional. Falei, Cleiton, vamos tentar. Falei pro meu marido, vamos tentar. Seja o que Deus quiser. Se ele tiver que acontecer, vai acontecer. Se Deus me achar graça de me dar outro milagre, porque o Davi já é um milagre, porque eu não podia engravidar. E aí o Davi tava nessa de pedir irmão, e aí vem um tapa na cara desse. Aí contar pro Davi. E assim, contar pra minha mãe também foi muito foda, porque ela já tava ali, já tinha perdido meu pai em 2022. O meu irmão teve câncer de próstata em 2023. Aliás, 2022 também. E 2023 veio o meu diagnóstico. Então foi realmente um baque. Mas contar pro Davi eu acho que foi a pior parte. E o marido? O marido estava comigo na consulta. Ai. Do dia que eu peguei o diagnóstico, o marido estava comigo. Mas aí eu tinha que contar pro Davi. Davi, vamos conversar. Olha, filho, você pediu um irmão, você quer muito o seu irmão mais velho, mas não vai dar. Por quê, mamãe? Por quê, Davi? Apareceram umas bolinhas na teta da mamãe. E essas bolinhas são muito malvadas. E aí ele falou assim, mas por que elas fazem? Eu falei, a mamãe não pode ter um bebê. Porque se a mamãe tiver um bebê, a mamãe não vai ter como nem dar TT pro bebê. Mamãe, a gente dá leite com Nescau. Ainda bem que eles são. Falei, não, filho, na verdade a mamãe não pode ter um bebê. Porque a mamãe vai precisar fazer um tratamento, a mamãe vai precisar tomar uma injeção, um remédio. E esse remédio, se tiver um bebê lá na barriga da mamãe, esse remédio pode matar o bebê. Vai derreter o bebê lá dentro. Aí tem que ter toda aquela coisa para explicar para a criança. Não, mamãe, eu vou orar, o papai do céu vai tirar essas bolinhas de você e você vai me dar um irmão. Como é que eu vou mexer com a fé dele? Não tem como. Falei, tudo bem, filho, então você ora. Ele, mamãe, tem algum remédio que eu possa te dar? Eu quero cuidar de você. Eu lembro que eu peguei um conta-gotas, tinha um frasco de conta-gotas vazio. Eu
coloquei água, eu fiz um rótulo escrito gotinhas de amor. E ele me dava todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Ele falava assim, mamãe, é hora das suas gotinhas de amor. Você vai, fica boa, você vai sarar. E assim, o Davi foi o que me manteve, sabe, firme. Porque se eu não tivesse ele, eu acho que eu teria desistido antes de começar a trilhar o caminho. Porque o tratamento é muito foda. E o teu, Ju? Como que eu gravo desse jeito, gente? Para. Como você contou? Então, o meu marido também tava comigo. Ele entrou em desespero. Um desespero total. E eu, tipo assim, eu sempre fui muito prática nas minhas coisas. Não sei se é porque eu sofri muito quando era criança, então eu aprendi a tomar decisões muito assim, sabe? Tá, é assim, agora Tem que fazer, vamos fazer. Não vamos pular. Uhum. Vamos fazer agora aqui. Ele entrou em desespero, aí eu peguei e falei pra ele assim, eu falei, ó, pensa, todo mundo vai morrer. Porque o problema dele é tipo assim, e agora você vai morrer? Porque é o que todo mundo pensa na hora que pega o diagnóstico de câncer. Sim. Eu vou morrer agora. Mas todo mundo vai morrer, então não tem... E eu preocupada com o cabelo. A Lili preocupada com o cabelo. Eu preocupada com o cabelo. Eu falei, você tem que pensar que uma hora ou outra, um de nós vamos ter que ir. Ou eu, você, então a gente tem que entender assim, o que a gente vai poder fazer para deixar os filhos preparados para quando isso chegar, né? Não se conformava. Aí fui para casa, a minha filha não quis falar comigo, porque minha mãe, eu contei para minha mãe também, tipo assim, minha mãe chorava, como mãe eu entendo ela, né? Aí eu falei, eu quero todo mundo lá em casa na hora da janta, que eu quero conversar com todos vocês. A minha filha falou assim, não vou. Eu não posso te ver, eu não vou conseguir te ver, eu preciso entender o que tá acontecendo. Aí ela falava assim pra mim, eu vou me matar, eu vou me jogar da ponte, porque eu vou primeiro que você, porque você tem que cuidar do meu filho. Aí falava assim, não, o filho é seu, você tem que cuidar dele, eu tenho que te ajudar. Mas uma hora vai chegar, eu não vou estar aqui e você continua, né? Não. Ela ficou, acho que uns 10 dias assim na minha casa. Ela realmente precisava administrar isso com ela, né? E eu tinha o João também, que era adolescente. Acho que o João tinha 14 anos também. Ele, tipo assim, ele não mostrou sofrimento pra mim. Mas pros amigos que conversavam comigo, falavam que ele tava sem chão, sem... Tipo assim... Aí o que eu fazia? Eu procurava conversar cada um... Conversava com a minha filha um pouco, para tentar colocar na cabeça dela que aquilo não era o fim. O João também, que ele tinha que estar preparado, porque ele precisava ajudar o pai dele. Que eu falava assim, se eu não morrer, o seu pai vai morrer. Porque ele tá, do jeito que ele tá, ele morre primeiro que eu. Entendeu? E a única coisa que eu pedi para eles, que eu não queria sofrimento. Eu falava assim, gente, quando chegar pra falar comigo, não fica chorando, não fica sofrendo, não fica me alisando com dó, e nem, sabe, tipo, me olhando assim... Ah, minha mãe vai morrer. Gente, não, por favor, que aí vocês vão me deixar doente. Aí quando eu comecei a quimioterapia, aí as pessoas falam assim, aí agora você não aguenta, porque você vai ficar mal, você vai vomitar muito, vai perder cabelo, você vai ficar debilitado, tá? Aí meu marido ele sentava lá na quimioterapia, as enfermeiras falavam assim, acho que ele precisa de remédio, de tanto que ele chorava. E eu não chorava, porque eu entrava lá dentro, eu via pessoas lá que estavam pior que eu, falava, pô, eu ainda tô bem, ainda tô tranquila, então tá suave ali, né, não tá assim. Aí eu falava assim, falei pra ele assim, eu não quero que você me acompanhe mais, a partir de agora eu vou sozinha. Como assim? Eu falei, não, é eu que estou passando, vocês têm que me apoiar, mas eu quero ir sozinha, eu quero resolver isso sozinha, é eu que tenho que enfrentar. E pra mim foi desse jeito, foi mais prático, sabe? Eu não sou muito de ficar... Ai, não, mamãe, eu não vou morrer, a mamãe vai sarar. Gente, a minha doença, eu descobri ela num estágio 4, no estágio 5 é o último, é uma doença rara, então eu preciso de cuidados. Se acontecer, beleza, vocês têm que estar firmes para estar aqui e apoiar o pai de vocês, que é ele que precisa. Na verdade, agora, eu só preciso tomar remédio, só isso. Então, para mim, foi mais assim. E eu também nunca fui de pesar muito, de chegar num lugar e falar, eu tenho câncer, sabe, eu tô mal, né? Não consigo ser assim. Eu nunca consegui ser assim. Eu falo essa questão de não querer pesar, eu não queria ser peso pra ninguém. Eu também não. A minha mãe falou, eu vou ficar na sua casa pra cuidar de você. Minha mãe veio morar comigo pra cuidar de mim. Só que a minha mãe também não é boa de saúde, ela tem
úlcera venosa na perna e tal. E eu ficava preocupada com a minha mãe cuidando de mim. E eu lembrava do quê? Que quando meu pai faleceu, eu estava com ele na hora, ele faleceu segurando a minha mão. E eu falei pra ele que ele podia descansar em paz, que eu ia cuidar da nega dele. E por fim, a nega dele era que estava cuidando de mim. E aquilo pra mim era o fim. Eu não aceitava de jeito nenhum ser cuidada. A gente não aceita. Não, eu imagino. Ainda mais a gente que sempre foi super ativa. Eu sempre fui independente, sempre fiz meus corres, sempre dei meus pulos, mesmo meu esposo trabalhando. Eu sempre ajudei financeiramente em casa, eu sempre fiz a minha correria. Se vira bem. Pra não depender de ninguém. E aí, de repente, eu me vi lá naquela situação que eu não dava conta malemar de limpar minha casa. O doutor falou, para, tá? Mas é uma coisa assim que eu até tava falando com a minha psicóloga. O corpo da gente chega uma hora que ele fala, fia, dá uma segurada. Ah, você não vai? Você não vai? Então peraí que eu vou dar um jeito. Porque eu trabalhava... Gente, eu trabalhava 24 horas. Eu trabalhava... Na segunda-feira eu faxinava a casa, faxinava a cozinha. Eu tinha a terça do pão, a quarta da rosca, a quinta não sei do que, a sexta não sei do que. Final de semana eu tinha um monte de salgado, doce e bolo confeitado para entregar de festa. Eu não tinha tempo para curtir minha família. Eu tinha me proposto a trabalhar em casa para ter mais tempo com o Davi. E eu não estava tendo esse tempo com o Davi, porque eu estava me desdobrando para trabalhar. Para atender cliente, pegava encomenda de última hora. Aí o que aconteceu? Puxou meu freio. Me puxou pela teta. Vamos lá, então? Olha, eu não vou entrar no tratamento. Hoje não. Hoje nós já contamos um pouco da história e agora nós vamos pular para a parte que nós imaginávamos, né? Desde o começo e que de novo eu tomo uma lapada na cara. E nós vamos falar da parte boa agora, turma. Que é o seguinte. Eu já chorei. Graças a Deus, são mulheres que têm parceiros e que tiveram ali, né? Imagino que não tenha sido nada fácil, mas eu quero saber de vocês como foi o voltar ativa. Foi foda. Defina numa palavra, foi foda. Foi foda, mas assim, foi um foda tenso. Não foi esse foda gostoso, foi um foda tenso. Por quê? Eu fiquei despeitada. Eu fiz o tratamento lá, já que você não quer entrar, mas eu fiz lá. Não, nós vamos falar no outro dia. Fiz as sessões de quimioterapia, fiquei careca. Eu tinha vergonha porque eu estava careca. E era linda, careca. E aí meu marido falava assim, você é linda, mesmo careca. Aí meu filho falava assim, mamãe, você é maravilhosa, mesmo careca. Aí eu fiz a rádio, aí veio a cirurgia. Fiquei despeitada, gente, isso aqui não é meu, eu tenho uma teta falsinha aqui, então fiquei despeitada. Como foi voltar à ativa? E deixa eu falar só uma coisinha da teta dela, que ela fala que a teta... Fala pra gente, como é isso? Tem um programa, né? Eu quero que vocês falam isso. Sim. Porque às vezes a gente tem mulheres que vão ver esse episódio que não sabem disso, né, Glaucia? É verdade. Não assim, quando eu fiz a cirurgia, eu já saí da Santa Casa com uma prótese que as enfermeiras mesmo me deram. Eu ia lá pra fazer o curativo, mexer no dreno, elas já me davam. Lá, elas têm também. Mas tem a Duzane, que você faz um cadastro, acho que a Glaucia depois tem um contato e tal. Você faz um cadastro e elas agendam para você ir retirar a prótese. E é bonitinha, viu, gente, minha teta? Vai, né? Não é qualquer coisa. Não é qualquer teta, não. É uma teta bonita. Né? Aí você ficou despeitada. Aí eu fiquei despeitada. Quando eu fiquei despeitada, cara, eu não aceitava que meu marido me ajudava a tomar banho. Eu com o dreno... Ele foi me buscar no hospital, porque ele trabalha viajando, e ele chegou no dia da minha cirurgia. Foi assim, o pessoal da Santa Casa me avisou na sexta que eu ia operar na segunda. E ele estava na estrada. Aí ele veio embora, uma amiga que me acompanhou na cirurgia, e aí no outro dia, quando eu tive alta, ele foi me buscar. Quando ele foi me buscar, eu estava ainda com a roupa do hospital. E aí eu falei, traz uma roupa para eu poder me vestir. Ele veio me ajudar. Eu já não aceitei. Eu não queria que ele me visse daquele jeito. Aí fui pra casa.
Gente, porque eu transformei o meu Instagram no meu diário. Eu fazia rotina, mostrava como era a minha quimioterapia. Eu ia pra quimioterapia numa alegria, que a pessoa falava, essa pessoa tá louca. A TV Tem foi na Foi na minha quimioterapia, na minha última quimioterapia. Eu sou um pouco barulhenta, sou uma pessoa discreta? Sou. Sou uma pessoa tímida? Sou. Então, assim, eu ia pra quimioterapia, ai, bom dia, gente, tudo bem? Vamos lá receber minhas gotinhas de cura e tal. Então, eu transformei o meu Instagram, assim, uma rede, um suporte pra mim. Extravasar o que pra eu extravasar o que eu tava passando, e todo mundo falava assim, olha, nem parece que tem câncer. Nossa, nessa alegria. Nossa, vai ser muito alegre. Nossa, quem que vai pra quimioterapia dando risada? E aí, no dia, tanto é que tem um vídeo no meu Instagram, eu dançando antes de entrar no centro cirúrgico. Verdade. O enfermeiro falava assim, você tem certeza que você tá indo ali tirar uma teta? Eu falei, tenho certeza que eu tô indo ali tirar uma teta. Ele, você tá dançando? Eu falei, cara, se eu não fizer isso, eu vou sair correndo, vocês não vão me achar nunca mais. Então eu tinha que fazer alguma coisa pra extravasar. E aí, quando eu operei, eu fiz o Diário da Despeitada. Acho que você acompanhou o Diário da Despeitada. Sim. Todo dia eu postava como que tava sendo o meu pós-operatório, tal. E aí aquilo eu mostrava ali, nossa, a Liliane tá super de boa. Mas eu não tinha coragem de me mostrar pro meu marido. E ele super me entende. O Cleiton, ele é muito parceiro. O Cleiton, eu falo pra ele assim, que vai pro céu direto sem fazer curva. Que ele é um santo. E ele, não, meu amor, fique em paz. Quando você estiver pronta, vai acontecer. E aí, eu fiquei um tempo sem conseguir me trocar na frente dele. Eu entrava no banheiro, trancava a porta, levava a roupa, saía do banheiro já vestida. Mesmo depois que tirei os pontos, tirei o dreno, eu saía vestida. E aí, como que vai voltar ativa? Eu tinha vontade. Minha filha, isso é uma coisa que eu não foi preguiça, embora. ela não tem. Preguiça disso. Tem. Nunca tive, nunca precisou. E ainda as pessoas falavam, não, a quimioterapia tira libido, tira não sei o quê. Tira o libido, menina. Tira o quê, gente? Será que elas deram pra nós na nossa? Vai saber, filha. Porque, que na quimioterapia... 2 coisas que a quimioterapia não me levou. A vontade de comer e a vontade de ser comida. Agora parei de chorar, né? E aí, eu tinha vontade. E um suporte que eu tive também, pra eu não perecer lá, ficar deprimida, eram os livros. Que eu leio muito, eu sou uma leitora de romance hot. Leio muito. Eu leio, tipo, um livro por dia. Agora eu tô lendo um pouco menos, agora eu tenho que... ela não conversa com a gente, ela some. Essa daqui fala assim... Eu falo, filha, conversa comigo. Você não tá falando comigo porque você tá lendo, né? Manda os do Henrique pra ela, nem não, filha, quando eu tô lendo, tá batendo a siririca. Lendo meus mafiosos, usando a minha rosa poderosa, você acha que eu vou querer falar com você, Juliana? Me respeita. Aí... eu ficava assim, e agora? Eu preciso voltar? Não, daqui a pouco meu marido vai arrumar outra caminhoneira, todo mundo já tem a fama, né? Fala, ai, Senhor, me ajuda, e agora? Comecei, aos poucos, não conseguia tirar a blusa, não conseguia tirar a parte de cima da roupa. Eu não conseguia, assim. Fez 1 ano a minha cirurgia, dia 23 de abril. Fez 1 ano. Eu vou te falar que eu voltei mesmo a conseguir tirar a roupa na frente do Cleiton. Deixar ele me ver, deixar ele me tocar, deixar ele tocar na minha cicatriz, tem uns 6 meses. Li, e por que isso? O que a sua mente, o seu corpo pensa de mostrar pro marido uma parte que não tem mais? Que insegurança é essa? O que passa na sua cabeça internamente, externamente? Assim, querendo ou não, o seio, né, a nossa comissão de frente, é ali algo interessante. E o meu medo era ele não achar mais interessante, não me querer mais ou até mesmo falhar no processo. E eu me sentia mal, sabe? Eu ficava com medo dele não conseguir sentir nada por mim. O meu medo era ele não sentir tesão por mim. Ele falava, meu amor, você é linda. Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te desejar, mesmo despeitada, se arrancar outra teta, descabelada, com cabelo, sem teta, com teta. Não importa.
você é a minha rainha. E é pra sempre. Mas você conversava com ele, você falava... Conversei com ele. Assim, embora o Cleiton seja muito fechadão nessa questão de diálogo, eu falo que o Cleiton, ele entra numa concha e se fecha lá, ele pode estar com o problema que for. Ele se fecha naquela concha, ele não conversa, ele não põe pra fora. Eu falo até pra ele que ele precisa tratar esse negócio, meu filho, porque não tá certo. Mas eu falo pra nós dois, né? Então eu já falava pra cada mim, um com seus... sabe aquela coisa assim, a tampa e a panela? É exatamente, os opostos atrás sou eu e o Cleiton, porque eu falo pra nós dois. E aí eu explicava, falei, ó, cara, eu quero, mas não dá, eu não consigo. Aí a gente começou a tentar, eu ficava com a parte de... Vamos uma blusinha, amiga, assim. Aí um dia eu tentei... Deixa eu voltar. Um dia eu falei, vou colocar uma lingerie, vou caprichar na lingerie, mesmo que eu fique com o sutiã, beleza. Eu falei, no meio do rolê a teta cai. Falei, não tem condição. Como faz? Aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu continuava. Nossa, pelo amor de Deus. Cheguei até aqui. Não para! Eu literalmente não sabia o que eu fazia, porque a teta caiu no meio do processo. E depois disso, tudo normal. Depois disso, tudo normal. Aí até teve as questões dos brinquedos, porque eu me sentia Mais segura. eu falava, eu preciso colocar alguma coisa pra incrementar Tirar o foco. esse rolê, pra tirar o foco dessa falta de teta. Sim. Ô, Rosa, abençoada. Rosa poderosa, A doutora que veio aqui agora há pouco indica também, né? Então, não tá errado. Autoconhecimento pro corpo, acende aquela luzinha que tá apagada, conexão entre o casal. Maravilhoso. E a senhora, dona Juliana? Não, falar um negócio. No caso da Lili, eu acho que assim, tipo assim, a mulher sente muito prazer no peito também, né? Então, acho que era um pouco de medo disso, não era? Sim, também. Também, de não, às vezes não sentir. Porque como na quimioterapia, a médica já fala assim, ó, vai ressecar, vai perder libido, então vocês procuram dar um jeitinho pra resolver. Se o marido ficar insistindo muito, procura conversar com ele, entendeu? Só que é igual eu falei, eu também não tive problema, sabe? Eu acho que a nossa quimioterapia era afrodisíaca. Não Graças era a Pode Deus, normal, ser, né? faz sentido. Acho que eles Graças botavam a Deus. alguma outra coisa lá na medicação. Também, porque... tanto baque, pelo Gente, menos uma Alguma coisa, né? coisa tinha que ser boa, não podia ser tudo Tinha um dia que lambada, né? eu chegava na quimioterapia assim, perecendo. Eu olhava pra Mas aquele não perecia. olhava pra aquele negócio. Hoje eu vou lhe usar. Ai, como eu te queria, mas eu não dou conta. Tem essa parte também, porque, tipo assim, por A gente mais que fica a gente muito tenha indisposta. A vontade, disposição. o corpo cansa. E é que nem a Lili falou. A doutora Amanda sempre falava assim, ouve o corpo. Se o corpo falar deita, deita. Se ele falar levanta, você levanta. Gente, não fica se cobrando. Hoje eu passei o dia inteiro deitada de pijama. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Às vezes eu cansa. levantava, saía do meu quarto. Minha casa é petitiquinha, você foi lá. Saía do meu quarto, eu ia na cozinha. Eu voltava assim, ai, cansei. Aí eu falava, como Que jeito? Que jeito? Por mais que você Teu queira, seu desempenho? corpo não vai. O corpo não aceita. Não dá, por mais que você... E se você não tem uma pessoa manja legal... do negócio, você não vai não conseguir dá. executar um Não, negócio eu acho bem isso, feito, né? porque... Ter a pessoa legal. Se porque- você tem quem entenda, né? A gente tem cada história. Eu conheço algumas pessoas que na hora que o bicho pegou mesmo, Abandonou o barco. Abandonou o primeira barco. coisa. Primeira coisa. E eu vou contar uma coisa. O Cleiton, o caráter dele É. é amor de verdade, né? Porque é a primeira história que eu vejo que o marido ficou do lado. Infelizmente, a maioria... Essa relação boa, né? Sim. Isso é. Então, homens com H maiúsculo que tem caráter, Se eles espelhei no amam a Cleiton. sua esposa, independente E eles de ficam, qualquer aham. coisa. Independente, beleza externa, corpão. Eu tenho homens que é apaixonado pela mulher plus de 60. É amor, é caráter, é parceiro, companheirismo na saúde, na tristeza, na doença. É verdade. Exatamente. Então tirou, né? Perdeu ali a parte que a gente mais, né? Nossa, é nosso, Sim, né? É sim. a nossa autoestima. Eu Sim. não tenho mais. Você vê quanto tempo ela ficou e o Cleiton lá, sabe? resistiu. Sempre do lado. E A tua tem cicatriz nas costas? Você operou, Ju? Não posso operar. Ah, só não drenou. opera. Eu tenho 2 furos só, assim, sabe? Tá. Mas, tipo assim, do caso dela, eu não perdi nada. Tipo Entendi. assim, não fiquei Ele tá sem aí, nada. então? Tá aqui, ele não pode mexer, ele tá aqui quietinho. Até
vai ficar um bom tempo ainda, que eu sei. Você convive com ele. Você acorda e fala, bom dia, senhor. O senhor tá bom? Tudo bem? Fica aí quietinho. É igual aquele Não, meme. O que você faz com seus problemas? Senta aí, vamos tomar um café, seu filho da puta. O que passa na O cabeça dele? problema, você sabe o que acontece? Eu falo assim, o câncer, ele pega as pessoas e às vezes as fracas se entregam pra ele. Só que ele chegou em mim, ele chegou numa pessoa errada. Pediu pra sair, velho. Ou ele vai aguentar ou nós dois vai junto, ou ele abandona o barco também, porque eu não vou abandonar, já avisei E ele. quando você foi diagnosticada? Em 2019. 2019. Em 2019. E aí, que nem ela falou do Cleiton, o Jean também foi bem parceiro nessa parte. Jean, De não Cleiton. acompanhar. Se ele assistir, ele chora. Que ele é chorando. Falou, merece sim, merece. Ele me dá trabalho, viu? Me dá dor de cabeça, que eu tenho vontade de matar. Dá vontade de picar ele. Usar meu réu primário, ainda bem que eu tenho uma advogada boa, sabe? Vai me tirar da cadeia. Mas, tipo assim, também nessa parte de não ter vontade, às vezes porque o corpo tava cansado, a gente quer, mas o corpo não vai. Às vezes eu fiquei um pouco inchada, não enchei muito, mas eu fiquei um pouco acima do peso. Engraçado, a médica falou que eu ficaria muito magra. Olha, E foi o que oposto. loucura. Eu engordei. Eu cheguei a 70 e poucos quilos. E pro meu tamanho eu já tava um pouquinho Eu acima, tinha né? esperança de ter emagrecido, pelo menos, viu? Mas Não, nem eu subi. isso. Não, e eu não achei ruim, porque eu sempre fui muito magra. Aí quando eu ganhei peso, eu ficava até tranquilo. Mas aí teve algumas horas que eu tinha um pouco de vergonha. Aí, às vezes eu tava cansada, também com vergonha. Aí eu falava pra ele assim, se você achar que vai ser difícil pra você ficar assim... Eu sou muito prática. Pode procurar outro, não tem problema. Eu entendo perfeitamente. Porque a gente pensa com, tipo assim, com sentimento. O homem não, ele já age mais pra cabeça dele lá de baixo, que ele quer satisfazer o prazer dele. E ele falava assim, não, a gente já passou tanta coisa junto, que tipo assim, a gente se conhece desde quando nós temos 9 anos de idade, tá? Aí a gente já passou por tantos processos junto, que eu não vou fazer isso agora. Eu vou ficar... não quero, não tem problema, a gente se vira, dá um jeito, mas vamos continuar aqui. Então, o diálogo também é muito bacana. Você tem que conversar e a pessoa também tem que te ouvir. Senão, não adianta. Senão, no primeiro, pode arrumar outra. Tô indo mesmo. Muito Tô indo. nessa questão que eu falava, eu sou uma mulher incompleta, o Cleiton merece uma mulher inteira. Eu tô faltando um pedaço. É difícil. Que é muito mais um estigma nosso do que deles, né? É isso, é o que a Mariana acabou de falar, né? As caixinhas, a gente coloca tudo numa caixa só. A gente tem que ser linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa. E dar conta de tudo. Empreendedora, cuidar de tudo, cuidar da família. Eles não, eles vão chegar lá, dar uma e virou as costas e vão embora, né? E é isso. E é só prazer. E é só prazer. E aí, graças a Deus que ainda tem essas criaturas que traz um jeito mais fácil de ter prazer. De ajudar, né? De facilitar. O primeiro episódio que a gente gravou, né, Vó? Que ela trouxe aquele negócio de... Como chama? O vibrador líquido. Ela trouxe um monte de coisa boa. Vibrador líquido, menina. Eu achei interessante esse negócio. Que é aquilo. Eu falei, gente, não conhecia isso. Aliás, me senti uma arcaica naquele podcast. Eu não faço nada do que acontece ali. Mas que graças a Deus, né? Porque, cara, eu não posso. Eu tô me sentindo fragilizado, mas, pô, eu vou fazer um oral no meu marido e vai dormir daqui 2 segundos. E tá tudo bem, né? Mas e trabalhar isso? Como que a gente consegue administrar isso, né? As duas fizeram acompanhamento com psicólogo? Psiquiatra. É obrigatório isso? Eu Tinha que ser obrigatório. Tinha que ser obrigatório, não é? Não tem encaminhamento. Não é. Eu fiz acompanhamento, comecei a fazer o acompanhamento com a psicóloga e no meio do processo a minha psicóloga morreu. Meu Deus. Era pra ajudar? Ela foi diagnosticada com câncer e infartou. Meu Deus. E assim, eu lembro que ela fugiu de mim um tempo. Eu mandava mensagem pra agendar. Eu tô sem horário na agenda, tal. Eu soube que ela tava doente por uma outra pessoa. Que era amiga dela e era amiga minha também. E aí, ela veio ao óbito. Ela infartou. Quando ela foi no retorno, o médico falou que não tinha tratamento. Ela infartou. Venceu morta. Meu Deus do céu. Então, assim, o processo foi louco, porque até a psicóloga eu perdi no meio do caminho. Até a psicóloga o câncer me levou. Você fez acompanhamento, Ju? Eu faço. Faz também. Direto. Atualmente eu tô fazendo também. Em grupo, porque eu falo assim, a gente conversar sozinha com a psicóloga lá é muito bacana. Você resolve alguns dilemas da vida dali, sabe? Só que em grupo, eu gosto mais em grupo.
Porque eu gosto muito de ouvir histórias. Eu gosto de ouvir a pessoa falar da vida dela, assim, sabe? Contar. Porque na hora que eu tô ouvindo aquela pessoa falar, eu ponho meu pé no chão e eu falo assim, eu não tenho problema. Eu não passo por nada ouvindo aquelas histórias. E eu gosto muito de estar ali, de ajudar ela, sabe? E eu falo assim, se o câncer veio em mim pra provar alguma coisa, porque eu tenho certeza que ele veio pra me mostrar alguma coisa. Uma certa parte eu até entendo já o que é, já me resolvi. Eu falo assim, se foi pra ajudar alguém me ouvir, falar assim, ó, eu vou fazer igual, eu preciso me fortalecer desse jeito, então eu vou estar ali. Entendeu? Eu quero ser esse alguém. Quero ser esse alguém pra ajudar, quero ser esse alguém pra ser diferente. Não pra mostrar só o lado ruim da doença, sabe? Porque eu falo assim, as pessoas só mostram o lado ruim. E ela não é só ruim. Eu fico puta da vida quando falo assim, o câncer é uma doença maldita. Gente, ele é a pior doença que existe. Mas tem coisas mais malditas que ele. Tem o ser humano. O ser humano, ele é maldito. Ele é capaz de coisas pior que o câncer. Então, eu falo assim, procura olhar de outro jeito. Se você olhar de outra maneira, além daquela janelinha que você tem ali, você vai ver que tem um jardim lá, que você pode colher algumas florzinhas, até você fazer tua passagem. Então, a gente tem muita coisa pra mostrar. E eu e a Lília, acho que é bem diferente disso, né? Que a gente se dá tão bem. A gente foi amor à primeira vista, né? Nós falamos que tem um caso, mas não temos. Não temos, que eu não gosto desse negócio. A gente não gosta de mulheres, mas a gente tem um caso entre eu e ela ali, assim, sabe? Que a gente é desse jeito, a gente não consegue a gente se ser... conheceu no grupo. Numa campanha do Outubro Rosa, com a Roseli Alcântara. Eu quero... Que tem a campanha do Outubro Rosa aqui em Rio Preto. Quero falar desse grupo. E é assim... Salva vidas esse grupo, viu? O quão é importante esse grupo, né? Salva exatamente vidas. Por isso. Porque existem mulheres ali dentro, como a Juliana, como a Liliane, que são pessoas que se conhecem, que têm o amparo da família, que entendeu os seus motivos de passar por isso, tentando descobrir quais são os desígnios de Deus, mas existem muitas mulheres ali dentro que não têm amparo familiar. Não tem ninguém. Nenhum. De alimentação, eu lembro de algumas vezes elas falavam, olha, doutor, tem uma menina lá que passou pelo CRAS, o CRAS virou para ela e falou que ela não tinha câncer, né? A própria Juliana, pra mim mesmo. Assistente social, falou que onde já se viu, era uma vergonha ela tá lá no CRAS falando, ela estava melhor que assistente social. Graças a Deus, né? Ela estava melhor. Então, esse grupo é de um amparo, e é por isso que eu comecei rede falando de apoio dele. Sim. Foi um tapa na minha cara, porque eu queria ouvir as histórias delas. Não era eu que tinha que estar ali para contar a minha história. E logo depois de mim veio a Ana Paula, veio a Joelma Caparrós, depois a Ana Paula Castilho. Eu falava, cara, o que eu tenho para falar para essas mulheres que elas já não tenham vivido ou que não saibam? Eu quero ouvir as histórias delas. E essa rede é delas mesmo, de fazer vaquinha para comprar a fruta que a outra precisa na alimentação e não tem condição. Faz tudo. Faz tudo que está no alcance delas. E quando perde alguma delas, se sente nelas a dor, é como se fosse elas. Então é sensacional o trabalho dessas pessoas que reúnem, né? O que eu fiz é da Alcântara, que fez no Outubro Rosa. Ela faz todo o Outubro Rosa ou tem mais encontros? Não, tem mais encontros. Tá. O foco, assim, maior é o Outubro Rosa por causa da campanha do câncer de mama, que é em outubro mesmo, né? Mas a gente tem encontros o ano todo. É homenagem às mães, mulheres. Em junho ou julho, agora nós temos um café, né? Sim. Que ela tá voltando, né? Dos Estados Unidos. Volta, ela me mandou uma mensagem, já tá voltando. Então, quão importante. E o tanto que ela ajuda, porque, tipo assim, não é só o evento que a gente vai lá e participa, que tem as fotos do Rio Preto Shopping, tem desfile, tem os cafés. O tanto que ela te ouve. Porque você pode contar com ela. Eu falo com ela quase todos os dias. Eu falo pra ela assim, se eu te perturbar, você pode ficar brava. Porque eu gosto de conversar com ela. Sabe quando você conversa? Eu não tô bem hoje. Aquela pessoa que fala com você, você já acalma, sabe? Assim, uma paz, né? E é engraçado, porque a primeira vez que eu conversei com ela, né, que ela me convidou, uma das primeiras frases, aí depois, né, olha, é para um grupo de mulheres em tratamento de câncer, na hora camiseta, precisava fazer alguma coisa, e precisava de patrocínio, e aí ela falou, é um grupo de mulheres com câncer, aí ela falou assim para mim, mas eu não tenho. Ela não tem, Então, a sensibilidade dessa mulher de poder ouvir outras pessoas que passam por
por uma situação que ela não sabe o que é, e ela se doar, da maneira que ela se É doa, impressionante. é inacreditável. Graças a Deus que tem seres humanos nessa E qualidade. nesses encontros, você percebe que tem mulheres que chegam lá, que a gente já viu, que eu e a Lília é assim, nós fez quimioterapia de batom vermelho, rímel e Lógico, arrumado. uma Até de coisa saltinho a gente ia, né? Opa! Mas isso dentro do grupo mesmo que provocava Sim. essa coisa Não, de... assim, tipo assim, essa Era questão era nosso, né? Da autoestima. da maquiagem sempre foi, Sempre foi. gostei E eu não era de usar muito. batom, tá? Entendi. Aí foi ela. Quando eu descobri que eu tava com câncer, eu falei, agora eu vou usar batom, vou fazer tudo que eu quero. Vou usar cropped, vou usar batom, vou usar Quando- salto. Menina, quando eu fiquei careca, que eu não tinha um fio de cabelo, não sobrou 3 fios na sobrancelha, que eu tinha que desenhar minha sobrancelha todo dia pra sair Quando de eu casa. conheci, não tinha. Não tinha nada. Eu acho que tava Tava nascendo pelada. uns Tava de fiozinhos. lenço, Tava não tinha. aparecendo um fiotinho de Não periquito, tinha. nem sabe que fica só aqueles penuginhos branco. E eu que conheci ela, tipo assim, falaram dela no grupo, eu não sabia quem ela era, né? Ela ia chegar, eu só ia conhecer ela no dia do desfile. E todo mundo falando dela, mas ninguém conhecia ela pessoalmente. Eu falei, mais uma doida, né, pro grupo, né? Aí ela mandou mensagem no grupo que ela tava atrasada, mas que ela ia chegar pro desfile. Ela tava saindo da quimioterapia. Saí Aí da quimioterapia, a gente fui desfilou, desfilar. né? Você foi a última. Fui Eu tô lá sentada esperando a última entrar. Quando entra essa mulher desfilando, saiu da quimioterapia, Capengando, eu falei, Xuxa eu capenga. quero ser amiga dela. Eu falei, eu quero ser amiga dessa moça. Eu falei, porque eu não acreditava que ela tinha saído da quimioterapia e tava lá toda poderosa, vestindo a Carmen Stefan, né? Carmen Steph, e fiz E e desfilando. foi no dia da quimio vermelha ainda, que é desfilando. pior. Empoderada. Sou tua fã. Eu falei na hora, eu falei, eu quero ser amiga dela. Eu falei, eu gosto de gente assim. Eu falei, eu quero pessoas assim perto de mim. E aí, Vanessa? Não, eu tô ouvindo a história e tô. Olha, eu tô no cantinho de pensamento hoje, gente. Eu já chorei. Ainda bem que a câmera não veio pra mim. Ainda bem que eu mando na câmera aqui. Né? Mas que história, hein? Que histórias. Quimioterapia vermelha, você falou? Sim. Tem diferença? Sim, Sim. eu fiz 16 sessões. Foram 12 brancas, que ela é mais leve, Ah, e 4 vermelhas. que é mais. Que Mas às vezes seu cabelo assim. cai na branca e não cai na vermelha. E assim, na branca, o meu cabelo caiu na primeira sessão, já caiu um cachinho inteiro. Na segunda sessão encheu a mão. Na terceira sessão forrou o chão do banheiro, eu fui e raspei. Teu caiu, Ju? Não. E- Ficou bem fraco. E aí, depois, a quimioterapia vermelha, eu lembro que eu até falei pra minha médica que tem gente que começa pela vermelha. É. Eu falei, ainda bem que você me começou pela branca, porque se eu tivesse começado pela vermelha, eu não tinha voltado pra segunda sessão. Era foda. Era uma semana, 15 dias, sem conseguir comer, sem conseguir... Eu vivia de água com gás. Foi lá que nasceu meu vício com água com gás. Eu vivia de água com gás e limão. Água com gás e limão. E aí, a hora que você tava melhorando, já chegava o dia da outra sessão. A hora que você se recupera, te dá o prazo que você volta a viver de novo. Gente, é foda. Eu fiz durante 11 meses. Só que eu não quis saber quais eram as cores. Ela só falava assim pra mim. Eu sei que eu fiz a branca e fiz a vermelha, mas eu não sabia qual que eu tava fazendo naquele momento. E eu não queria ficar contando. É a tal, é a tal, é a tal. Não quero saber. Eu só quero saber o que eu vou sentir. Vou ter alguma reação? É isso que eu quero saber. Aí eu ficava lá. Eu dormia todas as sessões. Eu também. Menina, eu chegava lá, eu apagava. Eu chegava, dava tempo de eu fazer meus stories. Gotinha de cura tal, número Pagou. tal. Perecia, ia com Deus. Meu Deus. O que vocês mudaram de hábitos depois do tratamento? Ela faz tratamento contínuo, né? Tudo. Uhum. Mudou a alimentação, mudou... Na verdade, Mas a atenção assim, agora- a alimentação, eu já estava no processo de emagrecimento, acompanhamento com a nutricionista e tudo mais. Por questão de saúde e questão de estética também, que eu queria ficar bonita pelada. É gostosa. E aí, eu falei, aí veio a porra do diagnóstico, eu falei, bom, vamos ver se eu pelo menos emagreço agora, né? Emagreceu nada. Seu caralho. Terminei o tratamento com 125 quilos. Engordei. Aí hoje eu
voltei, né, ao acompanhamento com a nutricionista. Faz uma academiazinha de vez em quando. Diz que treina. Ela dá 2 pedaladas lá, ela pensa que eu não manjo. Ela dá 2 Ela pedaladas, tira faz uma foto. story, ó. Olha Ó, só, tá Diz que básico. treina. A pessoa acorda 4 horas da manhã, acha que tem o direito de julgar as outras pessoas que normal, vão lá não. na academia na Fico parte da indignada tarde. com isso. Vamos discutir isso. Fico indignada Eu também acho que com tinha que isso. fazer um Essa podcast só coisa, disso. ela A acorda às pessoa 4 da manhã, posta lá um Que- cafezinho, aí pra academia. Fala, A pessoa que- Eu acho que aquela foto da sono. academia lá dela tá guardada faz tempo, ela fica postando só A aquela pessoa que vai pra academia 4 horas da manhã, gente, a pessoa ela é capaz de esconder um corpo. Ah, é. Né? Então, assim, tenho medo dela. Vocês estão transando? Eu Lógico. não tô. Alguém Assim, tem que pagar. Não estou com tanta frequência, pois meu marido viaja. Por isso que ela tá indo na academia, né? Por isso que eu vou na academia. Tá vendo? Você me entende. Entendeu? Por isso que eu vou na academia. Porque se eu não for na E academia, assim- e ainda eu tenho. E a pessoa, ajudar, a pessoa ainda Glória de fala Salva assim, vidas. Você vai na academia porque você gosta? Não. Não. Eu vou na academia porque a minha medicação atrofia os ossos e os músculos. Se eu não me mexer, eu vou perecer na cama. A minha médica mandou eu ir treinar. Então Eu eu sou vou. confeiteira. E eu sou confeiteira, gosto de um docinho, gosto de um bolinho. É que eu não estou trabalhando, né? Não estou conseguindo trabalhar porque eu fiquei com sequela no braço, que foi um tumor de 12 centímetros, foram 6 tumores de 12 centímetros e retirou 14 linfonodos do meu braço, esvaziamento axilar, e dos 14, 6 tinham um tumor. Então, não estou trabalhando, mas eu preciso viver, né? Eu tenho uma criança lá de 8 anos que depende de mim. Então, eu vou treinar, como diz a Lu, vou lá, dou 2 pedaladas, gravo um Manjo ela. story É, e vou deixa lá, ela. e vazo. Língua preta. E o Seju? O que você mudou? Eu mudei a alimentação durante o tratamento, mas eu já nunca tive uma alimentação desregulada, assim, É. de comer bobeiraiada, não. Eu sempre tive uma alimentação mais saudável. Só que durante o tratamento, tipo assim, foi imposto algumas coisas muitas coisas que eu não poderia comer pra me auxiliar na quimioterapia, que me ajudaria, não me daria tantas sequelas. Aí tá bom, eu parei de comer farinha branca, deixei de tomar refrigerante, que eu já não tomava mesmo, fritura, cachorro-quente, embutido, todas essas coisas eu não comi. E eu fui firme, tipo assim, tinha época que eu chorava, que eu morrendo de vontade de comer um cachorro-quente. Sabe quando você sentia o gosto? Eu falava, gente, eu queria só comer um cachorro-quente. Aí eu falava, não, mas eu vou ser firme. Aí fiquei. Quando eu terminei o tratamento, a doutora Amanda falou assim, você tem vontade de comer alguma coisa assim, ao extremo? Falei, cachorro-quente. Eu, menina, durante a quimioterapia você não pode comer um monte de coisa. É. O dia que eu terminei a quimioterapia, que eu passei com ela falou assim, o que você tá com vontade de comer? Sushi. Gente, eu tava desesperada pra comer A um tua é a sushi. doutora Amanda também, né? É. Ela é muito bacana, Eu ela é tava muito desesperada amiga. pra comer um sushi e não podia comer. Ela conversa muito, assim, com a gente de... Você tem a abertura de conversar com ela, de perguntar o que você tem dúvida, ela não fica te acelerando, sabe? Aí vamos ter o próximo pra e atender. assim, e ela é É. muito atenciosa. Já teve episódios de eu não estar bem em casa, de mandar mensagem pra ela no Instagram e ela me responder. Ela responde mesmo, aham. Responde. Muito atenciosa, a doutora Ô, Lu, Amanda Cury. E sabe por que eu perguntei isso? Porque você repara, eu vou só ali comer um cachorro quente. É. A gente não dá valor em pequenos detalhes. Então hoje a gente vai comer um cachorro quente completamente diferente. Com gosto diferente. Com Uhum. gosto diferente. Porque é o momento que você tá vivendo ali, é o prazer, você tá se alimentando, porque eu tô com uma fome. Então, um sushi. A partir de agora, a gente tem que levar um chacoalhão pra dar É. valores em pequenos detalhes, né? Então, Aí você aprende, a gente aprende a dar valor em muita coisa. Às vezes, a vontade que nem um cachorro-quente, gente, uma bobeira um uma bobeira, cachorro-quente. exatamente. E, tipo assim, era uma coisa que eu poderia ter a qualquer momento, mas aquele momento ali eu não poderia comer ele, porque ia me fazer mal. Então eu entendi que eu não podia, mas eu morri de vontade. E eu comi. E não foi tão bom como eu imaginava, tipo assim, sabe? Mas eu vou falar outra coisa que ela falou pra mim, ó, se você quiser também, eu não sou de tomar álcool. Aí ela falou, se você quiser tomar alguma coisa de álcool, você pode. Eu falei, eu posso tomar uma caipirinha? Ainda ela brincou, falou assim, toma, mas pensa em mim. Fala assim, essa daqui é pra doutora, né? Foi o que eu tomei com gosto, gente. Acho que foi a melhor caipirinha da minha vida. Eu tomei aquilo que foi, assim... É tipo quando você tá... É como se fosse um orgasmo, né, sabe? Você sente aquele prazer de vir entrando assim, ó. Você sente aquele gosto. Ai, foi a melhor coisa da minha vida. Hoje eu não sou... Ai, não como pão, não como não sei o quê.
como tudo que eu puder comer, eu como. Só que, tipo assim, eu não como lanche todo dia, eu não como pizza todo dia. E vocês Mas eu focam como. nos verdinhos, nos Sim. matinhos. No meu caso, sim. A gente foca nos verdinhos. Tem alguns verdes específicos Sim, que são bons, que ajuda né? a gente. Bons, aham. E aí a gente tem que focar neles. Mas falar, e você vive escrava da dieta? Eu, hein? Vou nada. Minha nutricionista já sabe que deu vontade Eu de não sou comer escrava da dieta, pão, mas eu lanche, como uma certinho pizza, todos eu os dias. como. Tipo assim, eu Mas almoço e janto, tomo café. Mas procuro comer certinho também. Assim, algumas coisas, não sei você, mas o meu paladar ficou muito alterado depois da quimioterapia. Altera totalmente o paladar. Tem coisas que eu comia, que eu amava, que eu não consigo comer hoje. Por quê? Muda o Porque gosto. altera o paladar. Mas como que fica? Tem como descrever? Sabe quando você... O meu ficava amargo. Tipo assim, tem Não, coisas gosto de que ferro. Um gosto Mas de até ferro. hoje? Até hoje. É. Tem alimentos que, por exemplo, sabe quando você esquece... Você vai estar comendo um frango assado lá, que vem embrulhado no papel alumínio, e você esquece o papel alumínio, e você coloca o papel alumínio na boca? Sim. É aquele gosto. Olha que loucura. E eu sou carne. Você Sou faz carne. atividade física? Acho minha atividade física é comer. É. Transar. Posso fazer um comentário? Gente, é o seguinte, a minha atividade física é comer. É comer, é levantamento isso! de garfo. Levantamento e agachamento, amiga. Tem E agachamento também. É, Não, eu não tô fazendo mais agachamento. Faz tempo que eu não faço agachamento. Aliás, é pra a gente endurecer tem as que ficar a dica, coxas. procurem a nossa amiga Gláucia, que ela vai me mandar, como é que fala? O Lu, aparelhinho. Ó, eu a do pessoa Bluetooth. fica com o controle. e Menina, você com o esse do aparelhinho. Bluetooth é perigoso? É meu né? sonho. Gente, é o meu sonho. Meu Esse negócio eu já sonho. quero. Meu sonho. É o meu sonho. Olha. Atenção, Cleiton. Não, o Jean não, o do aparelhinho aí do O Bluetooth Cleiton, não, por o favor. Cleiton já falou assim, me manda um link pra eu assistir. Eu falei, calma, não sufoca o artista. Eu não sei se eu vou te permitir. Mandar o É. link da Gláucia pra ele. Vibrador de calcinha, banco de calcinha, tudo tem aplicativo, gente. Meus amores, 1h06. Casca de bala. Seu encerramento. Eu gostei. Bom, primeiro que foi impactante, muitas coisas. O que elas falaram, que nem um exemplo do cachorro quente, esse negócio aí, que até a Gláucia falou. Se começar a parar para pensar, a gente começa a dar valor em coisas que é de dar impacto. Eu sou palhaça de hospital e eu vou toda segunda no HCM. Na hora que eu saio do HCM, eu falo, meu Deus. Aí, sabe, quando você entra com um problema, você sai assim, imagina, problema? Imagina, eu não tenho problema. É fácil resolver os meus problemas. Então, eu convivo muito com isso, sabe? E mesmo assim, com as histórias, eu dei uma impactada hoje com tudo que vocês falaram. Parabéns. São pessoas maravilhosas. Mesmo com toda a história de vocês, tem esse ânimo. Passa uma energia que muita gente que não passou nem por 10% do que vocês passaram é assim. Então, parabéns mesmo. Me fizeram chorar. A gente fica aqui horas conversando, viu? Não tá nem aí. Glaucinha. A gente pode passar a noite aqui. Podemos continuar, inclusive. Fala, casca de bala. Gláucia. Agora a Gláucia. Eu confesso que eu só aprendi hoje aqui. Haja coração, emoção. Se vem um choro, é um choro de alegria por ter mulheres guerreiras que, sabe, que independente do que acontece, elas estão lá com a fé, com a energia. E isso é o que a gente precisa, né? Porque esse diagnóstico não é fácil, ele desestrutura. Não chorei até agora, mas é um choro, gente, porque elas são inspirações para nós. A gente precisa desse tipo de mulher, entendeu? Empatia, a gente se pôr no lugar delas, a visão que elas tiveram para enfrentar, né, essa doença. Então, assim, eu tô muito encantada, eu só tenho que dar o parabéns para vocês. Obrigada. Parabéns para os maridos, que eu, né, eu tiro o chapéu, porque é muito lindo ter alguém do lado te acompanhando, te dando o colo, o apoio que a gente tanto precisa nesse momento. Obrigada, meninas. Lu, parabéns por esse podcast. Ju,
Quero que você deixe um recado. Eu falo, gente, eu falo demais às vezes. Mas eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, vocês são fortes, tudo. Não, na realidade, a gente entende que não temos opções. Você tem que, ou você desiste, ou você vai viver. Eu decidi viver. Eu tenho lá meu motivinho, meu motivo tem 9 anos de idade, que é meu neto, Bernardo, que vai ser jogador famoso de futebol. E, tipo assim, aí eu falava assim, eu preciso ter um tempo pra mim ver ele crescer. E era só isso que eu precisava. E eu tô conseguindo isso, entendeu? Então, é isso que me motiva. Então, eu não falei jamais. Em 6 anos, eu jamais pensei em desistir. Em nenhum momento. Até naqueles piores momentos que às vezes a gente tem várias dificuldades, isso nunca passou pela minha cabeça. Falar assim, eu vou desistir aqui. Não vou. Eu vou continuar. Então, cada dia que eu acordo, eu agradeço aquele raio de sol. É que nem você falou, a gente dá valor a pequenas coisas. A gotinha que cai da árvore, sabe? Aquela coisa em que você começa a ouvir o passarinho cantar, a gente começa a ver de outra maneira. Então, eu vejo desse jeito. E é o que me motiva a continuar todos os dias. É isso. Lili? Olha, o que eu tenho para falar, primeiramente, agradecer pelo convite e deixar um recado para as mulheres, né? Porque às vezes nós queremos abraçar o mundo, cuidamos de todo mundo, a gente cuida do marido, a gente cuida da casa, a gente cuida da nossa mãe, dos nossos irmãos, a gente cuida de todo mundo, cuida dos nossos filhos e a gente esquece de cuidar da gente. A gente prioriza trabalho, a gente prioriza estudo, a gente prioriza as outras pessoas e a gente não se prioriza. A gente deixa de cuidar da nossa saúde, que nem estavam falando no anterior com a doutora Mariana, que às vezes não vão ao médico, no ginecologista, não vão no ginecologista, não vão fazer um exame. Então, assim, mulheres, sejam suas próprias heroínas. Sim. Sejam protagonistas das suas histórias, né? Priorizem a sua saúde, priorizem a sua vida, busquem assim um motivo para se cuidar, para fazer o autoexame, que é muito importante. Eu nunca tinha feito autoexame na minha vida. Eu descobri mesmo, eu fui pega no susto. Ele chegou e toma, retardada. Puxa o freio, né? Acorda. Para de trabalhar um pouco e vai cuidar de você. E assim, nesse período de descanso, né, entre aspas, que eu fiquei afastada, que o médico falou, parou. Eu consegui fazer coisas que eu não fazia. Eu também. Sabe? Porque eu passei a ter tempo. Lu, eu sempre amei ler. Eu sempre fui muito viciada em leitura. Eu sou do tempo de Bianca, Júlia e Sabrina. Nossa, meu Deus. Sim, sou jovem. O que você tá lendo? Hoje eu tô lendo um mafioso. Um mafioso. Chama Cativa do Subchefe. Um dark romance. Ô, Lu, você viu que coisa linda que ela disse? Foi o meu resgate, assim. Então, assim, eu não conseguia ler, desculpa. Eu não conseguia ler há muito tempo, porque eu ficava trabalhando. Gente, eu leio um livro por dia. É uma delícia. Eu assisto uma série. Por quê, Lilis? Serviço de casa eu vou ter todo dia. Ninguém morreu de fome. Não, ninguém morre. E ninguém tá morrendo de fome. Eu mantendo meu filho alimentado, tá tudo certo. E ó que lindo. Tem o amor. A gente tem o amor pelos filhos, pelos pais, pelo esposo. Só que pra gente amar todo mundo, a gente tem que se amar. Primeiro. Primeiro eu tenho que me amar pra poder... Lindo. Eu falo isso pras meninas lá na terapia. Eu falo assim, vocês começam a sofrer a hora do tratamento. Ai, meu cabelo, a minha pele. Porque até a pele da gente muda. A minha ficava... As meninas da enfermagem falavam que parecia pele de cobra. Pele de jacaré. As meninas falavam assim, é uma sucuri, né, Ju? Porque bate aqui e volta, a pele fica, né? Jacaré era dificultoso até pra furar. Porque a nossa pele fica muito ressecada. Eles indicam alguma coisa? Um óleo de Sim, é um hidratante. É um hidratante. Tem um específico lá que ele hidrata mais a pele, né? Mas eu falo pra elas assim, é o momento de vocês se olharem. Mas eu não gosto de me olhar no espelho. Se olhem. Eu não tô com a aparência boa, eu tô sem a sobrancelha. Não tem problema. Você agora tá desnuda, né? Você se olha agora como você é. E você aprende a amar essa figura que você tá vendo. Aí você vai entender que você vai pôr um lenço, você vai ficar mais bonita. Você vai fazer uma sobrancelha, você também vai. Põe uma cor na sua boca. Minha unha não tá bonita.
Passa uma corzinha nela, que é aonde vai te voltar a viver. Você vai ter mais vontade, você vai ter uma autoestima melhor. E é esse auto-amor que a gente tem que ter. Porque se você deixar de ter, né, Lili? Esquece, nem transar você vai mais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não mistura as coisas, Juliana, pelo amor de Deus. Para, não sufoca o artista. Meus amores. E aí sobra pra mim encerrar. Poderíamos ficar aqui, né? Não, a gente fica 2 horas. No outro nós ficamos 2 horas. Calma aí. Vamos sair pro meu cachorro quente. Ai, por favor. E tomar caipirinha. Uma caipirinha bem. Eu quero... Olha, o cachorro quente também, porque eu estou com fome. Eu preciso encerrar, mas antes de encerrar eu quero agradecer. E se eu não chorei até agora eu vou. Ai, não chora. Obrigada por tudo. Tudo. Pela confiança. Pela disponibilidade. Por ter abraçado uma pessoa que vocês não sabiam quem era. Eu aprendi muito com a vida depois que eu conheci vocês. Tamo junto pro que precisar. Esse canal tá aberto pro que vocês quiserem. Quem vocês quiserem trazer. A gente precisa levar essa informação e é nisso que eu acredito. Eu agradeço mais uma vez a Gláucia pela brilhante ideia de falar sobre isso. E eu tenho certeza que falaremos muito mais sobre isso, porque a informação, ela salva. Salva. A educação salva. Uhum. E a gente precisa compartilhar. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Muito Fala, obrigada. Fala. Obrigada por tudo, mais uma Ela vez. me deixou no cantinho do pensamento. Ela não tá se comportando muito bem, gente. Pois. A gente já pediu pra DLG. Precisa conversar com esse sócio, viu? Precisa, vai. Vamos mandar um recado pros meninos. Precisa conversar com o sócio. Pra falar pra eles que precisa aumentar isso aqui, porque tá pequeno. Aumenta Eu a mesa, avisei. crianças. Eu avisei que isso daqui ia ficar pequeno. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Eu desejo do fundo do meu coração que esse episódio traga informações para mulheres e para toda uma família que não dispõe de tanta informação. Pode falar, Lili. Deixar uma dica aqui para os próximos. Falar sobre a questão previdenciária do paciente oncológico. Quero falar sobre previdência e quero falar sobre a recomposição dessa mama. Cadê o SUS entregando o que ele precisa entregar? Ele é difícil. Eu já cansei de ver mulheres saindo de dentro da Santa Casa com seus cachorrinhos, né? A Que gente os drenos chamam de cachorrinho. Eu chamava o meu de vampirinho, era o Edward. E sem nenhuma previsão de recomposição dessa mama. E isso é lei. Isso é obrigatório, ninguém vai fazer favor nenhum. E por que isso não está acontecendo? Então a gente tem muito assunto para tratar aqui, mas muito obrigada. Quero que vocês compartilhem esse episódio com todo mundo que vocês amam. Segue esse canal, ative esse sininho, porque disso elas entendem e deram um Por show favor. aqui de assinar, né? O nosso tá meio abatido. Relaxa que vai dar certo. Relaxa que eu confio no processo. E foi um grande prazer. Muito obrigada. Boa noite.